Então, irmão, vamos entrar aqui, tá? Você tem Paulo, em 1 Coríntios, ele já combate uma das heresias, que é a ressurreição. Você vai ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que Paulo fala sobre a ressurreição. Alguns acham que não teria ressurreição. Da onde vem essa ideia? Quando você lê a Bíblia, você vê que essa ideia vem dos saduceus. Os judeus saduceus que não criam na ressurreição. Paulo fez o quê? Combateu a heresia. E por que ele fez isso? Ele está combatendo a igreja do vizinho? Não. Por que ele combate aquela igreja? Porque ele tem, como é que fala? Está intrínseco na atividade dele, eu esqueci a palavra que usa, né? Está intrínseco nele, né? A responsabilidade de corrigir e redarguir, porque ele é praticamente o fundador daquela igreja. Ele é o líder. Então ele tem que corrigir aquela igreja. Totalmente diferente daqui, você tem os anciões do Braz, esses idosos aqui, que eles estão na liderança e eles é quem produz as heresias. Então você quer pegar o coitado que está sentado ali, que não sabe nada, porque ele está dentro de uma igreja que não ensina o verdadeiro evangelho. Você mesmo falou que a CCB não ensina o verdadeiro evangelho, ok? E eu vou colocar aqui um trecho só para você ver, ó. Eu vou colocar o pedaço que o próprio Eduardo Stivanelli está falando, que lá ele queria o ministério, mas ele não foi para o ministério. E depois que ele percebeu que ela não prega o verdadeiro, aliás, que você não pode pregar lá o verdadeiro evangelho. É óbvio que tem um efeito reverso que você pensa, bom, se lá você não pode pregar o verdadeiro é porque está pregando o falso evangelho. Teve uma época da minha vida que eu desejei ministério, achei muito importante, achava bonito, até eu entender que no ministério eu não poderia pregar o verdadeiro evangelho, porque isso iria contra algumas diretrizes e eu começaria a incomodar pessoas e seria de certa forma banido. Como alguns irmãos, poucos irmãos que pregam o evangelho verdadeiro, eles não têm essa liberdade toda. Tem um irmão amigo aqui na região de Campinas, uma cidade vizinha ali, que começou a pregar o evangelho bíblico, cristocêntrico mesmo, e uma igreja boa, grande, ele foi, bem dizer, afastado. Todo culto tinha um ancião para atender, essa igreja não tem um ancião fixo, ok? Uma igreja que um cooperador atende ele, e ele começou a isso faz 1 ano e pouco, irmãos. Desta igreja ele me disse em um áudio que 12 pessoas apenas, que ele conseguiu contar, que se converteram ao evangelho verdadeiro. E eu estou falando aqui, e a maioria não vai entender isso, porque eles acham que vive o evangelho, porque estão dentro da igreja, são batizados, falam língua, ou é músico, ou é alguma outra coisa, ou é ministério também, e eles falam de Jesus, eles sentem Jesus, eles veem os milagres de Jesus. Então essas pessoas, ela acredita que elas são convertidas. Ok? Então ele tem aqui, ele quer que o camarada fique aqui por uma coisa que não é dele, ou seja, ele tá aqui dentro, ele não sabe nada, ele se converteu ouvindo heresia. Aí ele vem para essa igreja, ele não conhece nada de Bíblia, no caso escrituras, nada, mas ele quer que esse camarada continue aqui dentro como uma formiguinha combatendo as heresias. Olha quanta tolice. Primeiro que o camarada não sabe nada de evangelho, ele vai combater como? O quê? De que forma? Ou você quer que ele vá para fora para poder aprender, estudar e depois voltar para cá, só para tentar consertar as besteiras que vocês fizeram aqui na congregação? Não tem nem nexo o que você está falando, Cole. Não tem nem nexo. Se você está dentro de uma igreja que a governança dela é herética e ela profere heresias o tempo inteiro, o que você tem que fazer? Cair fora. Agora, se você está lá dentro da liderança, é outra coisa. Como eu já falei para vários irmãos de ministério que me procuram, eu falo, irmão, você tá aí dentro? Então, já que você tá em cima na liderança, vai lá, irmão, e começa a pegar no pé deles e a pregar a verdade. É melhor você sair daí sendo colocado para fora porque você estava defendendo a verdade do que aqui embaixo. Ou seja, ou do que você entregar o ministério. Porque tem muita diferença. Aqui o colega não pita nada, não fala nada e não aprende nada. Ele vai se tornar apenas mais um idólatra também, tá? Quando você está no ministério, que o próprio Eduardo disse, que a diretriz do sistema não permite você pregar o evangelho. Então, quando você está na posição que é a correta de você corrigir, você é colocado para fora. Então você vem com esse discurso hipócrita e mentiroso, cara.
Hipócrita e mentiroso. Você está tentando camuflar sua paixão pela CCB, fazendo conjecturas e sofisma. O que você está usando é de sofisma. Tá usando pedaços da palavra de Deus para poder embasar essa besteira que você está falando aí, querendo comparar a congregação que está no Brasil, guiada, né, controlada por hereges, com a igreja de Coríntios, que era o apóstolo Paulo, era quem era o governante da igreja. Né? Aí você tem lá Gálatas, que é a mesma coisa. Qual que é a ideia toda da carta de Gálatas? Eu anotei, eu fiz as minhas anotações aqui. Né? A ideia da carta de Gálatas é que os judeus estavam querendo introduzir a prática judaica, heresia, da qual o próprio apóstolo Paulo fala: se vocês adotarem essas práticas, vocês vão cair da graça. Paulo fala que se você adota heresia, você cai da graça. Tá aqui, ó. E ela diz que é a graça, uma igreja caída. Uma igreja caída que não ensina o evangelho, que não ensina a verdade, uma igreja caída. Né? Aí você tem Colossenses também advertindo, né, ali sobre o culto aos anjos, que é o que mais fazem aqui. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando lá do camarada lá do Leme lá, esqueci até o nome dele lá, o ancião lá de Leme. Esqueci, vocês sabem. Eu peguei um culto dele no Brás, pregando no Brás para milhões de pessoas, né? Ensinando o povo a orar para os anjos e a pedir coisas aos anjos. Culto aos anjos. Mas o Eduardinho quer que você fique igual uma formiga, tirando uma formiga com um baldinho, tirando água de dentro de um poço, enquanto o elefante traz com a tromba e joga água lá dentro. Você mal tá saindo com um baldezinho, já tá vindo o elefante com mais. O que eu quero dizer com isso? É você aqui dentro tentando colocar a verdade, você fala com esse do lado, você não vai conseguir falar com todo mundo, é um baldezinho. Você fala com esse, com aquele, aí lá vem o grandão falando para 4 milhões e colocando uma heresia em cima do que falou, ou seja, o trabalho pequeno que você fez com esse já foi jogado pro lixo. Porque o camarada vai dar ouvido pro outro, ele não vai dar ouvido para você. E fora que o que tá lá em cima tá falando com 3, com 4 milhões. Então é uma baita de uma besteira, uma tolice o que você tá fazendo, rapaz. Você tá tentando ludibriar as pessoas, enganar, fazendo com que elas fiquem dentro dessa seita maligna. Entendeu? Tentando fazer esses comparativos absurdo e esdrúxulo. Aí você tem aqui Paulo com Timóteo, orientando Timóteo a combater a heresia. Combater a heresia, né? Por quê? Porque nesse momento a heresia já estava tomando tal conta as coisas que eles já não estavam tendo mais a primazia, já estavam ficando quase de igual para igual, e Paulo fala: combate, luta, não desista. E é isso, gente. E outras passagens bíblicas mais. Então a ideia do Eduardo, esse besterol que ele falou, ele tenta usar isso, tá? Para tentar, de alguma forma, ludibriar as pessoas a continuarem dentro de uma seita que ele mesmo disse que não prega o verdadeiro evangelho, tá? E outra coisa, ok? Um conselho a você, Eduardo. Tenha um pouco mais de educação. E passa principalmente para alguém que está pregando o evangelho. Quando eu falo as palavras aqui, hipócrita, mentiroso, dentro do vídeo eu mostro por que eu estou usando esses adjetivos. Mas você chamou a mim e o irmão Fernando de mentirosos. Você disse que nós falamos, que você disse que a congregação é a graça de Deus. Você é um mentiroso, que nós não falamos isso nunca. Eu te desafio a pegar qual é a parte do vídeo que a gente diz que você fala que a congregação aceita. Mas você sabe por que você fez isso? Porque você não tinha argumento nenhum.
Você estava completamente desarmado. A única saída sua era concordar com o que a gente falou. Ser humilde, falar, não, verdade, eu falei essas bobagens aí, porque nós pegamos, o Fernando pegou apenas as suas falas. Não foi nós, foi você quem falou aquelas coisas. Ao invés de ser humilde, você veio, né, chamando nós de imbecis, corvo, urubu, todo nervosinho. Esses imbecis aí, os imbecis dos urubu, aqueles lá são os urubu. Eu aqui não, eu sou aberto ao debate, eu tô aqui, irmão, eu de modo algum eu me acho melhor, eu vou me achar alguma coisa, não, eu tô aberto ao debate. Falou que ele não gosta, choque, corta. Pode ser educado, pode ser o que for. Se não concordar comigo, eu corto. Se fizer vídeo mostrando a verdade do que eu falei, não tenho o que falar deles, não. Eu invento, falo que eles mentiram. E depois vou chamar eles de esses urubu aí, né? Esses imbecis aí, esses camaradas que estão, né, mostrando as bobagens que eu falo, são imbecis, são todos imbecis. Tá pensando que nós somos tontos, rapaz? Hã? E a gente vai fazer a análise dessa sua live com um teólogo da CCB. Vai te trazer um teólogo da CCB, rapaz, né? Por que você não trouxe um outro teólogo de fora? Não, vou perguntar pro gerente da boca do PCC se ele acha que o PCC é uma quadrilha ou não. Uma quadrilha criminosa ou não. Vamos lá fazer a pergunta? Vamos. É a mesma coisa que você fez. Você chama um seitário dentro de uma seita, perguntar se a seita dele é uma seita. Tá de brincadeira, né? Tá pensando que nós somos tontos, né? Mas mesmo assim, cara, vocês deram um tiro de canhão no pé. Porque quando nós pegar aquele vídeo, porque já baixamos o vídeo, quando pegar aquele vídeo e mostrar por A mais B as bobagens que você falou, poxa vida, né? Vocês dois configurou a congregação dentro do escopo de uma seita. Tá? Vocês dois. Os pilares principais você apontou. Igreja que nega as escrituras sagradas, a congregação nega. Você tem aí, de forma oficial, a congregação cristã desestimula as pessoas a ler a Bíblia e até o dia de hoje não tem estudo bíblico. Os homens são colocados para pregar a palavra apenas pelo bom comportamento. Não tem nenhuma análise sobre o seu manejo bíblico, que são orientações da Bíblia para quem vai estar na frente do povo. Aí você diz, né? Não, eles chamavam a congregação de graça, mas agora não chama mais. Agora não chama mais de graça. Tá aí, ó, 112 anos mentindo para o povo, enganando o povo. Mas ela é uma igreja boa, ela não fala nada. Tá aí tudo contaminado. Você acha que o povo recebeu isso? Eles fazem um tópico agora e esquecem esse tópico. Nunca mais eles falam desse tópico, como já fizeram com outros assuntos. E continua a doutrina verbal sendo... Porque o camarada, ele lê o tópico hoje. Cristo é graça. Não lê mais. E aí ele passa a pregar mais 10 anos pela frente que Deus me chamou nessa graça, Deus me chamou nessa graça, Deus me chamou nessa graça. Você acha que vai prevalecer o quê, meu querido? Fala pra mim. Explica. E as outras besteiras mais. A congregação se enquadra literalmente dentro de uma seita. E eu lamento, porque você é um seitário. Porque quando você está disposto a manipular as escrituras para defender a denominação, isso configurou idolatria. Você preferiu atacar as escrituras, tirando coisas fora do seu contexto, com um sofisma descarado para defender uma seita. É óbvio que neste momento você se configurou um idólatra, tá? E eu lamento, rapaz, você está usando o conhecimento que você tem bíblico para trabalhar a favor de Satanás. E eu vou explicar para você. Quem trabalha pelo evangelho genuíno trabalha para Cristo. Quem trabalha pelo evangelho falso trabalha para o diabo. Porque é com o evangelho falso que o diabo usa
para desviar a pessoa da verdade. Ela quer verdade? Quer. Não tem como levá-la assim. Não, então dá uma falsa verdade e a gente consegue desviar. É assim que o diabo faz, é assim que o diabo trabalha. Ok? Então fica aí, né? A gente vai fazer logo o vídeo aqui, fazendo uma análise completa dessa live que você fez aí. A gente vai provar por essa live que vocês enquadram a congregação dentro de uma seita, tá? Pelos próprios aspectos que o teólogo colocou, a congregação se encaixa em todos eles, tá? E essa sua falácia cai por terra hoje, essa baboseira de querer comparar a congregação cristã no Brasil com a igreja de Coríntios, tá? É muita malícia para querer fazer uma coisa dessa, ok? Mas fica aqui o alerta, pessoal, né? Tomem cuidado, com esses são os piores. O camarada que enxergou, que sabe, mas ele quer que os irmãos continuem lá embaixo na ignorância, tá? Porque ficar dentro de uma seita, você nunca vai conhecer a verdade, você não vai chegar à verdade, você não vai combater coisíssima nenhuma, né? E ainda os que se dizem que, no caso, estão ali combatendo, eles não fazem nada com nada, porque eles não podem contra uma liderança que fala para milhões, enquanto ele fala para meia dúzia. Ok? Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus Cristo.